Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Poliana Menina. Aqui a gente faz coisas incríveis. Hoje eu vou trazer para vocês algo que é muito útil, tem em todo lugar, tem na minha casa, tem na sua casa. E pra mim, se for bonito, faz uma diferença incrível. Do que eu tô falando? Dos panos de prato. Olha que lindo estes que eu fiz aqui no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Não estão um charme, olha só. Cada um mais lindo que o outro. Não é uma coisa difícil de fazer. Se você tiver um pouco de material, não precisa ser muita coisa. Dá pra fazer panos de pratos lindos e é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Vivo fazendo pano de prato, vira e mexe, faço um monte, falo, vou ficar com tantos pra mim, termino ou vendendo todos ou dando pra outras pessoas e nunca fico com eles. Esses aqui são meus, viu? Então é isso. Você se interessou? Vem comigo, bora fazer artesanato? Bom, gente, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho, no joinha, compartilha, comenta, gente. Não deixa de comentar, não é muito importante. Eu vou começar mostrando pra vocês como que eu faço pra cortar o meu saco pra fazer o pano de prato. Eu corto nas duas laterais pelo fio, vejo qual é o lado que tá mais largo, qual é o que tá mais estreito. Puxa o fio e vai marcando, quando você puxa o fio, ele vai marcando onde você tá tirando a linha. Então, você vai conseguindo enxergar onde você tem que cortar pra ficar reto. Corto nas duas laterais do saco e depois marco o meio, também puxo o fio de novo para terminar de cortar. Por que eu faço isso? Já fiz muito pano de prato, cortando na placa de corte com aquelas réguas. O tecido de algodão, se você não cortar ele no fio, ele entorta todo. Você já comprou pano de prato? Teve essa experiência? Eu já comprei. Pano de prato lindo, maravilhoso, a coisa todo bonitinho, engomado. Quando você lava, ele entorta todo, ficou todo capenga. É por causa disso. A gente usa placa de corte para cortar tecido com as réguas para fazer patchwork. Quando você corta retalhos pequenos, emenda os retalhos, depois bate costura em cima ou faz quilting. Aí não tem problema de entortar. Mas para fazer beiradinha de pano de prato não funciona. Inclusive tem um dos panos de prato que eu vou mostrar para vocês que eu usei uma tira que foi cortada na placa de corte e pode ser que vá dar ruim. Porque ela já estava cortada na largura que eu precisava e ela não está cortada no fio. Eu espero muito que não entorte. Se for um tecido que não é 100% algodão, pode ser que não entorta. Mas se for um tecido 100% algodão, se não cortar no fio, ele entorta. Aí eu marquei o meio, tô puxando o fio do jeito que eu puxei das laterais. Ele vem cortado torto lá nas laterais. Tem vezes que você tira uma tira bem larga, mas tem que fazer esse processo. Se você pegar o saco que você comprou e já mandar ver no meio e rasgar, ele vai ficar com a outra lateral torta. Então, primeiro acerta as duas laterais, depois você puxa o fio no meio do saco e corta. Vai ficar com mais ou menos 50 centímetros de largura, que é a largura daqueles que você compra cortados pronto lá nas lojas para fazer o pano de prato. Eu tô mostrando aí primeiro os tecidos que eu vou usar. Eu vou fazer um com esse poá de bolinha e aquele tecidinho lá em cima que é um tecido de bules cor de rosa. Eu já fiz vários panos de prato com esse, eu não tenho nenhum deles. Ou eu dei ou eu vendi, não fiquei com nenhum. E vou usar uma tira bordada. Você pode usar uma tira bordada, uma renda. Eu tô rasgando o tecido, você tá vendo? Tem gente que não gosta, diz que fica ruim de costurar, que fica torto. Fica um pouquinho torto. Você termina de rasgar e de cortar, vai lá e passa no ferro, que acerta. E você não tem problema de depois que o pano de prato for lavado, ele entortar tudo. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Se quiser fazer a experiência de cortar com a placa de corte, com a régua. Tá vendo esse tecido aí, verdinho, que eu vou usar na parte de baixo desse outro pano de prato? Ele já estava cortado. Foi cortado na placa, porque foi para outra utilidade. E eu vou ver o que vai acontecer. Se ele entortar depois, eu vou mostrar pra vocês. Esse outro também eu cortei, eu vou fazer um pano mais simples, aquele azul. E esse que eu tô montando agora, já tô cortando e montando. Eu queria muito aproveitar esse tecido aí das florzinhas cor de rosa com as folhinhas verdes. E eu só tinha 2 pedacinhos pequenos, eu emendei ele no meio. E como ele é estampado, não vai aparecer muito. E vou usar esse poazinho verde embaixo na ponta. Eu costurei ele numa das beiradas do pano de prato, sendo que esse pano aí eu não fiz as beiradas lá, tá vendo? Eu não fiz as bainhas, eu vou deixar pra fazer depois, só esse modelo que eu vou fazer desse jeito. Eu vou pregar tudo primeiro, depois fazer as bainhas, e nos seguintes eu vou fazer diferente.
Então eu passei uma costura ali costurando esse tecidinho verde no tecido e bati zigue-zague, gente, porque eu não gosto de bater a costura por fora, porque fica feio. Mas se você não se importa e gosta de bater a costura, não precisa. Aí eu peguei esse tecido estampadinho de flor, que eu gosto muito dele, e eu só tenho esses 2 pedacinhos. Emendei no meio, fiz uma tira também e tô emendando ali. Esse primeiro aí, tanto essa tira verde quanto essa tira aí de florzinha estampada, tem 10 centímetros de largura. Depois de acabado, fica um pouco menos, porque você vai comer aí quase 1 centímetro de cada lado com as costuras, mas isso é normal. Eu tô dizendo o tamanho que eu cortei essas 2 tiras, elas são com 10 centímetros. Essa renda que eu usei pra colocar aí no meio, ela é uma renda de algodão, eu comprei ela pra outra finalidade, mas aí depois quando eu peguei os tecidos pra fazer os panos de prato, eu pensei, gente, vai ficar lindo com aquela renda, ela tem 4,5 centímetros de largura, mas você podia usar um bordado inglês, ou tira bordada, não sei como é que vocês chamam aí, ou podia deixar só os tecidinhos emendados também, que estava maravilhoso. Eu cortei um viezinho, aí esses viezinhos do tecido verde, ele tem 2,5 centímetros, eu preguei ele no tecido estampado, dobrado no meio, e depois eu só virei ele pra cima e preguei no pano de prato. É muito fácil de fazer, muito legalzinho, se você prestar bem atenção aí você vai ver. Quando eu vou bater a costura, virando, eu não faço zigue-zague, mas às vezes eu esqueço e faço, tá vendo? Esse daí eu vou bater a costura e eu fiz o zigue-zague. Nunca é demais, gente, o zigue-zague nunca é demais, o pano vai ficar forte. O pano de prato é uma coisa que você bate no tanquinho e depois, se tiver com a costura vaga, arrebenta. Eu não passei nada, gente, eu não gosto de ficar liga ferro, desliga ferro. Eu só passei a unha aí e coloquei os alfinetes segurando ele bem espichadinho para não ficar fofo quando você costura. Tem gente que não gosta de alfinete, alinhava, não tem problema nenhum, gente. Minha mãe alinhavava tudo que ela fazia e as coisas que ela costurava ficavam maravilhosas, perfeitinhas. Mais perfeitas do que as que eu faço com alfinete, que eu não tenho paciência de alinhavar. Depois eu recortei a beirada que estava maior um pouquinho dessa parte estampada e costurei, passei um zigue-zaguezinho pra ele ficar firme e virei e fiz a bainha, tá vendo que eu tô fazendo tudo junto? Eu tô fazendo no tecido pra trás e lá no lugar dos tecidos estampados que eu preguei, aí olha aí, no finalzinho, tá vendo? Tudo junto. Eu não fiz embutido esse pano de prato, é um jeito super simples de fazer, eu queria mostrar pra vocês que é possível fazer ficar bonito sem ser embutido. Eu preguei todos os tecidos estampados primeiro, depois eu virei e fiz a bainha tudo junto. E ficou ótimo, gente. Esse foi o único que eu não fiz o viés na parte de cima, porque esse tecidinho verde não tinha suficiente. Até tinha uma outra tira, mas como ela estava cortada na placa de corte, quando eu fui rasgar para fazer um bordadinho, para fazer um viés, para usar naquela parte lá da florzinha, ele ficou todo torto. E desperdiçou o tecido todo, porque ele estava cortado muito enviesado. Foi aí que eu percebi que as tiras tinham sido cortadas na placa de corte e não rasgadas. Mas eu fiz assim mesmo, tá vendo? Esse viezinho de cima, eu tinha uma tira larga dessa largura aí da de baixo, com 10 centímetros. E como eu rasguei ela pra fazer esse viezinho, o troço ficou enviesado e só deu pra fazer um. Não deu pra fazer um pra colocar lá em cima. Olha como ele ficou lindo. Nem dá pra ver direito que o tecido foi emendado no meio. Esse é o próximo que eu vou fazer. Eu tirei uma dessas beiradas. A outra eu deixei porque eu vou pregar a barra, então não faz sentido. A de cima foi a que eu tirei, onde eu vou fazer o viezinho. Esses próximos todos eu fiz esse processo que eu tô fazendo agora. Eu primeiro embanhei o pano de prato só nas laterais. A parte de baixo eu vou pregar a barra de tecido, a parte de cima eu vou pregar um viezinho do mesmo tecido, de algum dos tecidos que eu usei no barrado. Esse barrado que eu vou fazer agora é o mais simples de todos. Eu tinha pensado em usar esse tecidinho aí, que tá aí azul, com as chaleirinhas, gente, combinando com o outro tecidinho de chaleirinha. Mas quando eu coloquei ele em cima do tecido, eu achei ele tão lindo sozinho, com a renda, que eu falei, eu vou fazer esse aqui sozinho, só ele e a renda, pra ficar bem delicado. E ficou maravilhoso, eu amei. Terminando aí de passar a costura dos dois lados, só pra mostrar pra vocês o processo que eu fiz em todos os outros daí pra frente. Eu primeiro embanhei pra depois montar. Tem que preocupar que quando você termina de embanhar, você vai pregar a barra, de pregar ela o direito com o avesso do pano de prato, para você poder virar pro outro lado. Eu tive que arrancar esse daí, já é a segunda vez que eu tô costurando esse pedaço, porque eu tinha pregado errado. Depois que você pega, você passa a unha lá,
desvirando a partezinha de baixo e ponho os alfinetes de forma que a parte branca do tecido de saco fica para baixo, não fica aparecendo em cima de forma alguma. Aí eu alfinetei ele todo, costurei as laterais e deixei uma beiradinha virando em cima para depois costurar a parte de cima, porque eu ia pregar só esse tecido e a renda depois em cima para enfeitar. Então fui alfinetando, primeiro alfinetei assim solto em cima, só para poder alinhar a parte de baixo e ficar bem retinho, não ficar empapando. Aí eu já preguei, tá vendo? Virei a beiradinha, vocês estão vendo agora? E fui passando a costura. Eu passei nessa lateral, na outra lateral, depois vim em cima fechando. Eu não passei embaixo, que eu não gosto de bater a costura na parte de baixo, que eu acho que não fica delicado. Mas tem gente que não se importa e tem gente que gosta. Eu sempre costuro a barra no tecido do pano de prato, bato o zigue-zague para poder virar e não precisar bater a costura. Agora eu tô fazendo o outro lado, tá vendo? Aí quando chegou aí no finalzinho, eu já dobrei a pontinha. Eu deixei um pedacinho sem costurar, porque eu não tinha dobrado a pontinha ainda pra medir, tá vendo? Aí dobrei a pontinha e virando pro outro lado. E já mandei ver a costura. Eu medi mais ou menos quantos centímetros tem que ficar dos dois lados, pra saber o tamanho que eu preciso dobrar aí pra ficar certinho. E aí peguei a régua e fui marcando e riscando o tecido, marcando o tecido pra poder costurar e ficar retinho. Eu não tenho paciência, gente, com alinhavar, com ficar marcando tudo direitinho. Eu marco a régua, coloco o alfinete e vai. Às vezes fica um tortinho aqui, outro ali, fica. Eu não sou perfeita, não sou perfeccionista nesse ponto. Eu gosto de fazer o negócio rápido, não tenho paciência de ficar alisando. Quando fica muito torto, uma coisa muito evidente que tá torto, que tá feio, eu desmancho e faço de novo. Mas esse daí deu super certo desse jeito. Eu medi com a régua, preguei com o alfinete, marquei. Ficou tudo bonitinho, tá vendo? Olha que coisa mais linda esse bordado. Ele é de entremeio, mas eu preguei ele por cima mesmo. Eu fiquei olhando aí pra ver se tinha diferença de um lado pro outro, não achei muita não. Aí eu preguei, medi mais ou menos pra ficar reto em cima, a mesma distância da parte azul em cima e na de baixo. Deu um trabalhinho pra chegar a essa conclusão aí, mas no final deu tudo certo. Eu ajeitei, preguei alfinetes nele todinho também, medi com o dedo, que eu não tenho paciência muito de ficar medindo com régua, mas dá certo. A parte de baixo aí ficou com mais de 2 dedos, quase 3 lá em cima com 1. Aí eu alfinetei tudo bonitinho e bati uma costura em cima do bordado, em cima e embaixo. Tinha ficado meio tortinho? Não, eu que fiquei cismada que tava do avesso e virei pro outro lado. Tinha ficado retinho. Aí na segunda vez que eu fui colocar, ficou um pouco menos retinho. Eu tava olhando esse vídeo vendo que eu tô com cara feia. Eu tenho um outro vídeo que eu tava costurando, minha amiga falou que eu tava com a cara feia. E eu acho que quando eu tô concentrada, eu faço umas caretas. Gente, vocês não apavoram não, tá vendo? É quase 3 dedos embaixo e umzinho em cima. E eu fui medindo mais ou menos e costurando. Deu tudo certo. Ficou muito lindo, eu achei super delicado só com esse tecido. Eu fiz um viezinho em cima, gente, e não gravei a primeira parte. Eu preguei ele dobrado e depois só virei pro outro lado e bati a costura. É mais fácil fazer assim, mas como eu tinha cortado o tecido com 2,5 cm, ficou meio difícil de pregar. Ficou estreito, sabe? Mas foi tranquilo. Eu queria que tivesse ficado um pouco mais largo, mas eu também não queria pregar ele só sem dobrar no meio, porque eu não fica com acabamento e aí você tem que ficar virando a beiradinha. Mas teve alguns que eu fiz isso depois, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais largo. Mas esse aí eu preguei ele dobrado e virei pro outro lado e bati uma costura. Ficou muito bonitinho. Olha só, coisa mais linda. Esse já é o segundo, ó, caminhando. A minha intenção era fazer 4 panos de prato pra mostrar no vídeo pra vocês. São todos diferentes, não é joguinho, não quis fazer joguinho porque eu não tinha tecido suficiente. Quando eu vou fazer joguinho, eu pego esses tecidos, tipo, por exemplo, tem 3 tecidos diferentes no pano de prato, e aí eu vou brincando. Eu mudo o lugar da barra, ou eu faço um coração, alguma coisa pra decorar em cima, só que eu tenho um pouquinho só de cada um desses tecidos. E eu queria fazer várias formas de decorar o pano de prato pra mostrar pra vocês que não é outra coisa de outro mundo. Esse aí, olha que lindo, essas chaleirinhas. Eu ia fazer ele com aquele outro de chaleirinha lá juntos, depois eu desisti.
eu preguei essa cianinha no tecido, depois virei ela, se você prestar atenção aí dá pra ver direitinho. Aí depois eu preguei essa barrinha verde embaixo, igualzinha aquele primeiro. Ela também é daquela lá que já estava cortada e eu acho que foi cortada na placa de corte. E pode ser que vai ficar torta, pode ser que não, porque ela não é muito larga. Mas pode ser que depois ela vai atrapalhar. Eu tenho uns pão de prata ali na minha gaveta, que eu que fiz. E foi na época que eu fiz o curso de patchwork e eles ensinam a cortar tudo que é pano pra qualquer coisa na placa de corte. E eu cortei e fiz os pão de prata e aí quando lava, elas entortam. Fica empapado o tecido, viram um trem? Eu voltei pro de antigamente, do jeito que minha mãe me ensinou. Minha mãe dizia que pano de algodão tem que ser rasgado. Ou então puxar o fio pra cortar. Esse daí eu deixei um pouquinho virado pro outro lado. Aí ficou bem bonitinho o acabamento, tá vendo? Aí eu não precisei me preocupar com o tecido branco virando pra cá. Porque também eu queria a tira um pouquinho mais estreita do que a outra. Mas você pode pregar do mesmo jeito daquele outro e virar na beiradinha se você tiver pouco tecido. Não tem problema. Olha que lindo, quando eu coloquei junto esse tecido com esse outro das chaleirinhas, que ele tem umas chaleirinhas azuis e outras verdes, eu achei incrível, gente, ficou maravilhoso. E aí eu lembrei dessa cianinha que eu tinha azul e tem as chaleirinhas azuis, eu achei que ia combinar bastante. Gente, tem um cachorro latindo aqui, não tem o que fazer, gente, vocês me desculpem aí, mas vai ficar assim mesmo. E olha só, aí eu preguei o verde primeiro no tecido de baixo, agora eu tô pregando esse por cima do verde. Eu não tô preocupada com pregar essas rendas dentro do tecido, ali junto com o tecido para virar, porque são rendas que tem detalhezinho na beirada, mas se você for fazer com bordado inglês, você encaixa ele aqui nessa hora aí, que você for pregar esse tecido de cima, você já encaixa ele no lugar e já prega ele aí junto. Mas no caso, como o meu é renda, não precisou. Aí eu virei, olha como ficou lindo, gente, essa cianinha com esse azul, ficou tudo perfeito. Aí eu fiquei na dúvida se eu colocava, se eu não colocava, porque eu achei lindo sem nada. Então, você pode deixar assim, sem a renda, se você quiser. Ou você pode pregar a renda. Depois eu decidi pregar a renda, mas nessa hora aí eu tava na dúvida se eu ia pregar ou não. Porque eu achei maravilhoso desse jeito aí, dá pra ver melhor as chaleirinhas. Eu tenho mania de xícaras, gente. Tudo que é tecido que eu vejo de xícara eu compro. Assim como xícaras, eu tenho muitas xícaras, faço coleção. E eu sou apaixonada por xícara, bolha, esses negócios. Se me servir café num copo, eu fico braba, pé da vida, gente. Faz isso não. Se você for na sua casa, me serve café na xícara, pelo amor de Deus. Eu sou doida numa xícara apaixonada. Eu tenho umas xícaras antigas. Eu tenho umas xícaras que minha cunhada trouxe pra mim da Holanda. Tem umas que a minha irmã trouxe pra mim também. Tem umas que eu mesma comprei. Ai, pensa numas coisas mais lindas. Agora eu tô querendo fazer um armáriozinho de xícaras na parede. Mas eu não quero comprar jogos de xícara. Eu quero comprar xícaras estampadas, avulsas, sabe? Espero muito encontrar, porque até agora eu não achei nada. Olha aí eu pregando a renda por cima, tá vendo? Depois de tudo embutido, cortei ele um pouquinho maior, viro e prego. Não tem segredo, que essa renda é super tranquila. Vira e faz o acabamentinho na beirada. Do outro lado eu fiz no começo. E olha que maravilha que ficou. Não ficou lindo? Aí, olha só, esse último é aqueles tecidos de poá, vinho com bege. Gente, eu dei uma paradinha aqui que eu fui ver que diacho de cachorro latindo tava me dando agonia. Não é que eu descobri que era minha cachorra que tava latindo? Era a Palominha que tava latindo aqui, tava me ouvindo na janela latindo. E eu tava estranhando o latido, pensando que era os cachorros do vizinho. Levei ela lá pro fundo pra ela me dar um pouco de paz e eu consegui falar aqui pra vocês. Tá vendo aí, gente? Olha, eu tô fazendo o viezinho da beirada de cima. É uma tirinha, eu gosto de cortar com 2,5 cm, nem todas consegui ficar com essa largura porque tinha pouco tecido. Mas você prega o direito com o avesso e aí vira pra frente. Tem nem sempre que passar a unha aí pra virar, ou então passar o ferro e virar igual um viés normal, sabe? E aí bater a costura. Simples assim. Quando você vai bater a costura, como eu te falei, não precisa preocupar com fazer zigue-zague, porque vai costurar exatamente em cima desse negócio aí. Mas eu costumo fazer, nesse aí eu não fiz, tô reparando agora que eu não fiz, mas eu costumo fazer pra não acontecer de bater o negócio no tanquinho e estragar. Você pode também bater nessa costura aí, em vez de fazer uma costura reta, fazer uma costura daquelas bordadinhas que tem ali na máquina de costura. Tem gente que tem gente que não tem, né? Tô falando assim, mas eu poderia ter feito, mas eu acho que já tem detalhe demais nesses panos de prata.
que eu já tô usando várias estampas diferentes, aí eu quis deixar as costuras bem basiquinhas, mas pode sim ser um pontinho daqueles que tem aí na máquina, que chama ponto ornamental. Tá vendo? É o direito com o avesso que você costura nas beiradinhas e depois abre a costurinha com a unha ou com o ferro, gosto seu, e aí você vira pro outro lado, alfineta e costura. Eu não costurei bater na costura não gosto, tá vendo? Bati zigue-zague, porque eu não gosto de bater costura na virada, mas não tem problema nenhum bater a costura, tem gente que gosta. Eu costuro tudo dos meus panos de prato com branco, pra não ficar perdendo tempo trocando linha, mas se você for bater a costura aí, podia colocar a linha em cima, né, da cor do tecido, vinho, ou mesmo costurar de branco. Nesse lugar aí seria o lugar de bater a costura, tá vendo? Eu viro pra não deixar a parte branca subir, pra ela ficar pra baixo e coloco alfinetes bem ajeitadinho. E aí prendo essa parte aí, essa tira no tecido com mais alfinete mais pra cima antes de pregar o outro, pra não acontecer de ficar, tá vendo? Já tô fechando aí na lateral, onde tem que ir aquela costurinha. Porque depois você vem com o outro tecido por cima e costura e segurando de forma para esse tecido de bolinha ficar bem espichadinho e não acontecer de ficar fofo. Porque pode, se você costurar solto, olha, como esse daí eu vou pregar aquela tira que é um entremeio e eu vou dar um espaço desse tecido de bolinha pro outro, eu bati zigue-zague. Mas se eu fosse prender esse tecido de xicrinhas e bules em cima, que nem eu fiz lá naquele outro, aí eu ia botar ele ali em cima do avesso e fazer a costura, né, para depois virar para cá. Então teria que prender com alfinetes para o tecido não ficar sabangandando. Mas nesse caso aí, eu vou deixar esse espaço que é onde eu vou pregar a renda. Eu deixei 3 dedos, porque aí cabe a renda certinho em cima onde eu bati o zigue-zague para bater a costura. Eu tinha visto uns panos de prata assim na internet, eu achei lindos, que nesse lugar aí onde eu deixei esse espaço, eles desemendavam e vinha com a tira bordada para ela ficar, os buraquinhos ficarem no ar mesmo, sem tecido nessa parte aí, sabe? Só que eu fiquei com medo de ficar fraco. Pano de prato, pra mim, tem que ser uma coisa bem forte, porque você bate, você põe de molho, você esfrega. E você usa eles para cobrir alguma coisa, para botar de enfeite na cozinha, em uns dias. Depois você coloca para usar no batidão mesmo, aí começa a ficar tudo feio. Começa a soltar costura, começa a estragar. Então tem que ser bem forte. Bem forte mesmo, gente. E esses panos aí, tá vendo? Tem vários panos coloridos de coisas diferentes. Gente, isso não aguenta que boa não, viu? Mancha tudo. Se você tiver que alvejar, lava com bicarbonato de sódio. Bota água quente com bicarbonato de sódio, que clareia bem os panos de prato. Mas não coloca que boa não, que mancha tudo. Vira um trem, fica horroroso. Eu tinha mania de fazer panos de prato com lacinhos, sabe? Botar uns lacinhos de enfeite. Até pensei em colocar nesse daí. Mas eu me lembrei que também a gente pega o quê? Pano de prato você passa enquanto ele tá novinho, bonitinho, que você vai usar pra cobrir alguma coisa. Depois você não passa ferro mais. Aí os lacinhos fica a coisa mais horrorosa do mundo. Aí eu desisti de pôr os lacinhos. Mas pra quem tem paciência, pra quem gosta de pegar os panos de prato e passar pra usar e pra cobrir as coisas, não bota no batidão os mais bonitinhos, o lacinho fica maravilhoso, gente. Eu tenho vários modelos que eu já fiz, mas muitos mesmo no meu Instagram, é Poliana Menina Artesanato. Lá mais atrás, bem pra trás mesmo, coisa que eu fiz bastante tempo atrás. Eu já fiz pano de prato, mas eu amo fazer pano de prato. A última vez que eu fiz, eu comprei tecido pra fazer uns 30 pano de prato, pensei, vou ficar com uns 10 pra mim. Se vocês olharem minha gaveta de pano de prato da cozinha, vocês vão perceber que se tiver uns 2 panos de prato que eu fiz é muito. A maior parte é aquelas toalhinhas compradas no mercado. Eu faço muito pano de prato, agora fazia tempo que eu não fazia. Mas nunca fico com nenhum. Desde a vez que eu comprei e falei que ia ficar com uns 10, eu não fiquei. Eu vendi um bocado, eu dei um bocado e fiquei sem nada. Agora vamos ver se eu fico com esses aí pra mim, né? Olha que lindo, gente. Fez o viés, preguei. E olha que coisa mais linda que ficou essas combinações. Não é perfeito? Maravilhoso, lindo demais da conta. Olha só, já tem 4.
Eu falei pra vocês que eu ia fazer 4 panos de prato, né? Mas eu falei que eu ia fazer até umas 2 horas da tarde, depois que eu ia editar e fazer as coisas. Já é 10 horas da noite, eu não terminei de editar o vídeo ainda, mas eu fiz um pano de prato de brinde, porque eu tinha visto esses tecidos e achado que ia ficar maravilhoso. Esse que eu tô fazendo a barra aí agora é um riscadinho. Ele tem umas riscas de telha, da cor telha. Esqueci o nome dessa cor, gente. Eu falo telha, caramelo, sei lá, um pouco mais avermelhado aí, marrom avermelhado. Esqueci, até vou num casamento que a cor do vestido é essa cor aí, mas não lembro agora pra falar pra vocês. Aí eu costurei, essa barrinha aí tem... Eu esqueci de falar pra vocês as medidas dos outros panos de prato, né, gente? Essa barrinha aí desse pano tem 10 centímetros. Não, mentira, gente. Essa barrinha aí desse pano que tô pregando a tira bordada nele pra fazer um babado tem 13 centímetros. Essa tira bordada, que pode ser uma renda também se você quiser, tem 7 centímetros. O tecido de passarinho tem 14 centímetros. E essa tira fininha de cima tem 2,5. E essa de baixo, de poazinho, tem 5 centímetros. Vocês estão vendo que eu preguei a tira bordada no outro tecido que eu já tinha feito a bainha. Fiz acabamentozinho nas laterais e fiz esse franzidinho. Fui esparramando o franzidinho até ficar bem bonitinho. Fui medindo ele no pano de prato para ficar da largura certa do pano de prato. Aí eu peguei um tecidinho desse de poazinho aí, fiz um viezinho no babado e virei ele pro outro lado e costurei. Por que eu fiz isso? Por que eu não preguei o babado direto no pano de prato, depois preguei o outro boirado em cima? Porque eu já fiz desse jeito uma vez e ficou horroroso. Então eu decidi que eu ia fazer as barras no pano de prato e depois pregar o babado em cima. Então eu fiz esse babadinho aí separado com esse viezinho, ele ficou bem bonitinho. E depois que eu tinha pregado aquela barra de passarinho e aqueles de poazinho no pano de prato, eu peguei e preguei por cima, tá bom? Vocês vão ver aí direitinho. O que eu tava falando agorinha? Que eu esqueci de alguns panos de prato de falar as medidas. Eu acho que eu só falei lá do primeiro, né? Quando eu for mostrar as fotos no final de cada um, eu vou falar pra vocês as medidas das tiras. A largura, você vai deixar do tamanho do seu tecido. O tecido do pano de prato costuma ter 50 centímetros. Você vai deixar 1 centímetro a mais para cada lado para você fazer as viradinhas. Eu só vou falar, a largura não, né? O comprimento das barras. Eu só vou falar as larguras. O comprimento é a largura do pano de prato. 1 centímetro a mais para cada lado. As barras eu vou falar as medidas para vocês, já falei desse pano aí. Dos que eu não falei, vou falar lá na hora das fotos. E eu já tô falando com a medida que sobra para as costuras. No sentido do pano de prato, né? Na largura do pano de prato, eu falei pra vocês que é o comprimento do tecido que vocês vão cortar as barras. Tem que deixar 1 centímetro a mais para cada lado. E tem a ver com o tamanho do seu pano de prato, que costuma ter 50 centímetros, mas pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Você tem que medir e fazer de acordo com o seu pano de prato. Se você comprar saco, que nem eu comprei, e dividir, você vai medir e saber quanto você vai precisar. Se você comprar já cortado pronto, daqueles que vende na loja, costuma ser 50 centímetros certinho. Antes de fazer a bainha. E você também já acha eles com as bainhas prontas. Eu já comprei daqueles também, já fiz as barras e quando eu lavei os panos de prato ficaram tortos. Eu prefiro comprar e cortar. Mas isso aí é da necessidade de cada um. Tô quase terminando de montar, olha só. Primeiro a barra grande embaixo e eu preguei essa estreitinha nela. E depois eu passei uma costura batendo aí em cima do tecido de passarinho, que a costura é branca, ela aparece menos. Tá vendo? Então a costura de dentro da emenda desses dois tecidos ficou pra baixo. Porque aí quando você bate essa costura aí, ela prende ela no tecido. Aí quando cheguei no finalzinho, ó, eu já viro o tecidinho e bato a costura aí, arrumo bonitinho. Porque depois é só você voltar fazendo essa lateral que tá faltando. Tá vendo? Desce aí, faz a lateral. Aí depois você só termina o acabamento de costurar o tecido lá de cima, que tem que dobrar, tem que medir pra ficar bonitinho, do tamanho certinho. Tá vendo? Eu fiz a marquinha, passei a unha nele todinho pra ficar do mesmo tamanho, bonitinho. Pra depois costurar. Quando é estreitinho assim, eu nem costumo colocar o alfinete, porque a chance de entortar é pequena. Mas se você não tem prática, não tem costume, põe alfinete ou alinhava, que é melhor do que desmanchar. Gente, desmanchar é muito triste, é muito difícil.
É muito cansativo, você termina desistindo de algumas coisas quando você tem que desmanchar. Durante esse processo de fazer esses 5 panos de prato, teve algumas vezes que eu fiz umas coisas erradas aí. Aquele azul que tem as chaleirinhas, na primeira vez que eu preguei ele do direito em vez de pregar do avesso. E aí eu fui virar, tava pro lado errado. Eu tive que desmanchar. É muito cansativo isso. Tá vendo que o babado tá prontinho, bonitinho aí? Do tamanho certinho. Eu só coloquei, posicionei em cima, prendi com alfinete pra ele não sair do lugar. E bati a costura no mesmo lugar onde eu já tinha feito a costura do viezinho. Eu podia ter deixado essa parte aí do viés pra virar e já costurar uma vez só aí, podia. Mas é difícil você administrar todos esses tecidos, segurar tudo bonitinho. Sabe, não é fácil não. Aí eu terminei de costurar, bati a costura em cima, tô mostrando pra vocês como é que ficou, fiz o viés em cima. Olha que maravilha que ficou esse pano. Gente, olha que maravilhoso que ficou esse aí verde com o tecido de xicrinhas azuis e verde, né? Ficou perfeito. O de florzinha também nem dá pra ver que eu emendei, ficou lindo. O azulzinho ficou tão delicado. Eu tô apaixonada pelos meus panos de prato. Esse aí, olha que incrível, gente do céu. Esse tecido eu já fiz vários panos de prato, esse que tem as estampinhas de xícaras e bules. E eu nunca canso desse tecido, ele é maravilhoso. Olha como ficou lindo tudo junto, apesar de não ser um jogo, ficou incrível, né? Olha os passarinhos, sou apaixonada por esse tecido de passarinhos. Daí eu levei lá pra minha cozinha, pendurei no fogão. Olha que lindo que ficou. Lá em cima também no vidro, ficou lindo. Não mostrei porque tava bagunçada a cozinha, gente. Coloquei nos cabideiros de pano de prato. Olha que lindo que ficou tudo junto, mas se a gente colocar tudo junto assim, eles não duram nem um dia limpo. Olha que perfeito. Maravilhoso, né? Gente, não esquece não de dar um joinha, de clicar no sininho, de compartilhar com os amigos. Quem não é inscrito, por favor, se inscreve. E dá uma comentada aí também, gente. É muito importante, tá? Boa semana pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!